Joinha, brigadão. Hoje o nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós estamos no quarto item, prece pelos espíritos, nos 8º subitem, pelos espíritos endurecidos, o item 75 e 76. Lembrando que nós estamos aqui a 2 estudos para terminarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir de então nós vamos fazer aqui o estudo do Livro dos Médiuns. E eu já lembro que quando no nosso primeiro dia do estudo do Livro dos Médiuns, eu preparei uma surpresa para todos nós, então é importante que vocês estejam presentes. Seguindo aqui o nosso roteiro, nós temos aqui no 1º de novembro, depois, deixa eu ver aqui, no dia 31 de novembro, depois quarta-feira é feriado, dia 2 de novembro, vai ser no dia 9 de novembro o nosso estudo, o primeiro estudo do Livro dos Médiuns, né? Então, não deixem, de se programar para participar com a gente aqui. Também, tô até vendo a hora, viu, Aninha? Quero saber o que vai vir depois de quando chegar essa hora. Esse vai ser o problema. Não, porque o encontro é a partir do dia 12, né, Sônia? Dia 9 é quarta-feira ainda. Então ainda nós vamos fazer quarta-feira o estudo e a partir de sexta que começa a bagunça. Então dá o último dia ali. Então, meus amigos, nós vamos iniciar aqui esse nosso estudo dos espíritos, da prece pelos espíritos endurecidos. E eu queria fazer para vocês aqui a leitura de uma passagem do livro Libertação, de André Luiz, em que nós temos aqui uma descrição interessante de um espírito endurecido. André Luiz faz o seguinte relato para nós: ainda não voltara a mim mesmo da salutar divagação, quando outro lençol de alva substância, coroada de tons dourados, se fez visível no alto. Em breves instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava um peplo estruturado em fina gaze azul radiosa e desceu ereta e digna, fitando-nos suavemente à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se reverente e caminhou na direção dela, qual discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frases de paz sem afetação e endereçou-lhe a palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente o instante de acertar-te a ajuda fraterna em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos de poder, no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se, depois da morte, em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios ocultos. Chefia a condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira a quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz na mão de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Essa é uma das descrições feitas sobre o espírito Gregório, no livro Libertação de André Luiz, mostrando um espírito que há muito tempo, conforme aqui relatado pela mãe, por aquele espírito que foi a sua mãe aqui no mundo físico, que há séculos procura pela renovação e a correção desse espírito. Quando nós tratamos no mundo espiritual, quando nós falamos sobre a relação que os espíritos têm uns com os outros e conosco aqui no mundo físico também, depois de um histórico muitas vezes recheado de muitas amarguras, de muito sofrimento e muita dificuldade, e seguindo o mesmo raciocínio que nós tivemos no nosso estudo anterior, quando nós falamos de espíritos arrependidos, nós tentamos desenvolver uma linha
que leva as pessoas a chegarem na condição de espíritos equivocados e depois de espíritos renovados. Nós chamamos de a fisiologia do mal, podemos dizer assim, da forma como ela se inicia, das experiências que levam o espírito a se enveredarem por esse caminho de tantos equívocos, de tantos erros, e que depois de um tempo, depois de muito sofrimento, depois de muitas intervenções e influências, eles acabam então modificando as suas condutas para que adotem, né, uma nova forma de se conduzirem nesse processo de evolução no mundo espiritual, para alcançarem o equilíbrio, para poder promover a correção, a reparação de tudo aquilo que acabaram praticando durante as suas vivências, sejam vivências aqui no mundo físico, sejam vivências no mundo espiritual. Mas antes desse arrependimento, conforme nós conversamos, existe essa fase de endurecimento, de cristalização, em que os espíritos estão tão convictos que aquela conduta que eles adotaram são condutas corretas, mesmo que eles promovam a destruição, o sofrimento, promovam a desgraça alheia, sem se darem conta, né, de que promovem isso para si mesmos também. Esse período de endurecimento para eles é algo que não se transforma com facilidade. Como nós vimos aqui no livro Libertação, o período em que ele se encontra, e muito mais do que o período, as ações e os interesses, a forma como ele direciona as suas intenções e as suas ações, mostra que essa necessidade de poder, que eles acabam tendo o poder de realizar aquilo que desejam, sem nenhum tipo de escrúpulo, sem nenhum tipo de lei que possam impedir que façam aquilo que desejam, que são de fato, né, espíritos malévolos, dentro desse campo, dessa ação destrutiva. E nós encontramos aqui no mundo físico, nas reuniões mediúnicas, a presença de muitos desses espíritos, naturalmente não com tanta intensidade, porque a princípio é muito difícil para nós aqui, na nossa condição moral, lidarmos com espíritos dessa natureza. Lembrando que eles intelectualmente são espíritos bastante desenvolvidos, bastante evoluídos, têm conhecimento da sua condição, não passam por essa desorientação no mundo espiritual, não são espíritos ingênuos. Então esses que estão há muito tempo nessa condição de espíritos atuando nesse campo da maldade, nesse campo do egoísmo, eles não se manifestam nas nossas reuniões. Mas muitos espíritos que muitas vezes servem a esses propósitos, que muito mais se colocam como psicologicamente escravizados por essas entidades, ou porque tomados por um tipo de rebeldia, preferem atuar nesse campo da liberdade, da arruaça, né? Então esses são os mais comuns. Mas tem um outro detalhe também, que quando a gente fala em espíritos endurecidos, dá a impressão de que a gente fala simplesmente nos espíritos que praticam o mal. Praticam o mal premeditado, praticam o mal planejado, com o objetivo de alcançarem determinados objetivos, né? Mas nós temos ali muitos espíritos, inclusive Kardec trata de um desses tipos, que são espíritos que simplesmente negligenciaram suas vidas, não têm interesse em fazer o bem, não têm interesse, muitas vezes até, de não praticar, né, a destruição, mas eles estão tão enraizados nessa condição de espíritos indiferentes com o mundo. Eu não falo de depressão, eu falo aqueles espíritos que dizem assim: olha, eu não estou nem aí, eu não me interesso por ninguém, eu não espero que ninguém se interesse por mim, eu quero que todo mundo me deixe em paz, eu quero que simplesmente deixem viver minha vida. Simplesmente tomando uma decisão, uma atitude de indiferença com relação aos seus compromissos. Então, se por acaso eles tiverem que tropeçar em alguém caído no chão para darem continuidade na sua jornada, eles farão, sem nenhum tipo de problema. E esses espíritos são bastante comuns também daqueles que se manifestam nas reuniões mediúnicas. Então, quando se fala em endurecimento, significa você estar convicto de que aquela condição que você adotou é a condição ideal para a sua felicidade, para a sua, entre aspas, tranquilidade.
Porque a tranquilidade para eles significa assim, olha, eu estou me protegendo com os meios que eu tenho e ninguém vai interferir naquilo que eu faço. Eu faço simplesmente o que eu quero, eu tenho liberdade para fazer, não preciso respeitar ninguém. E então essa autonomia que eles acreditam ter é o que os coloca nessa condição de rigidez de conduta. E Kardec aqui para nós, no nosso Evangelho, ele traz uma introdução que ele dá uma pincelada sobre vários tipos de espíritos que se encontram nessa condição. E a gente pode lembrar que, fazendo uma comparação, é importante que a gente tenha essa visão daquilo que acontece no nosso mundo, porque quando a gente pensa no mundo espiritual, a gente pensa num mundo diferente do nosso. E na verdade, quando a gente fala do mundo espiritual, nós falamos de personalidades. E as personalidades que existem aqui, existem lá, apenas em dimensões diferentes. Então a mesma bondade que nós encontramos aqui com as pessoas com quem nós vivemos, aquela bondade relativa, né? Olha, eu estou sendo educado porque estão sendo educados comigo, eu sou carinhoso porque estão sendo carinhosos comigo. A gente vai para o mundo espiritual, a gente encontra exatamente a mesma coisa. Quando vemos ali espíritos violentos, espíritos agressivos, temos ali manifestações aqui em São Paulo, numa região comercial da capital, em que os manifestantes, muito mais do que fazerem os seus protestos, acabavam botando fogo em carros, quebrando tudo. Vimos lá em Oakland, lá nos Estados Unidos, a mesma coisa, também um grupo de protestantes que se manifestaram contra o domínio econômico, sobre as diferenças sociais e tudo mais, entrando em confronto com a polícia. E a gente pensa assim, pois é, interessante que esses manifestantes, que são rebeldes, na Alemanha a mesma coisa, né, Silvia? A gente está numa onda de manifestações pelo mundo todo, tudo girando em torno da busca dos direitos, da igualdade, do equilíbrio, né? Então essas movimentações sociais acontecem nos mais diversos tons, desde aqueles tons simplesmente de protestos, de palavras de ordem, para poder chamar a atenção das autoridades e chamar a atenção desses grupos, como também aqueles extremos, né, onde nós temos a agressividade, a violência, o quebra-quebra e a destruição. Então, essa mesma característica desses indivíduos que promovem esse tipo de agitação, nós encontramos também no mundo espiritual. Então vemos ali os espíritos que são indiferentes, que são agressivos, são aqueles que querem, de todas as formas, alcançarem os seus objetivos, mesmo que esses objetivos sejam tomados de egoísmo, sejam tomados de maldade. A gente vê em tempos de grandes calamidades sociais, como a gente viu na Líbia recentemente, nós vemos ali indivíduos que simplesmente matam com toda a naturalidade, como aconteceu com o ditador Muammar Gaddafi, né, e todos os seus seguidores, né, aqueles que eram adeptos daquele sistema de governo. Vimos ali então que nas manifestações de rua, matar e morrer ali é uma questão de detalhes. Não são indiferentes à complexidade da situação, à gravidade daquela condição. Eles agem daquela forma porque eles acreditam que aquilo é o certo. E eles se veem nesse direito de fazerem isso. E vimos então ali, mataram, assassinaram uma pessoa, um corpo jogado no chão, um tiro na cabeça e coisa e tal. Esse mesmo tipo de conduta que nós vemos aqui hoje é aquilo que a gente vê no mundo espiritual também. A única diferença, quando a gente percebe realmente aqueles espíritos que têm grande poder de influência e promovem, de alguma forma, a destruição, promovem o mal, grandes agitações, os espíritos superiores os impedem de estarem em contato conosco aqui hoje. Então o que eles fazem? Influenciam uma cadeia, né, através de uma cadeia de comando, outros espíritos que podem agir através de suas orientações, de suas indicações. Então dessa forma nós percebemos o quê? Que essa personalidade que encontramos no mundo espiritual, desde os mais nobres até os mais perversos, nós encontramos aqui também, dentro dessa relatividade, dentro dessa permissividade. Assim como aqueles espíritos que são altamente evoluídos, diferentemente de Jesus, que esteve aqui entre nós, outros espíritos de grande envergadura também não se manifestam aqui. Exatamente pelo campo vibratório, por aquilo que eles podem fazer, porque eles desejam, sem dúvida nenhuma, uma grande transformação do nosso mundo. Mas eles não podem fazer isso porque o mundo precisa de tempo para poder se transformar. Então, dentro dessa cadeia de comando, vão orientando também espíritos que são trabalhadores, espíritos que são orientadores, que se manifestam, né, que estão sempre presentes entre nós. Então, para podermos analisar
aquilo que nós vemos no mundo espiritual, basta analisar aquilo que nós vemos aqui no nosso mundo físico. Não precisamos criar grandes personagens, imaginar assim, grandes fantasias, né, como imaginar entidades malévolas, como a gente vê nos filmes que aparecem na televisão, né, como entidades que se denominam demônios, como se denominam diabos e tudo mais. Simplesmente vemos espíritos no alto grau de perversidade. A Sônia colocou, né, ainda não aprenderam a serem melhores. Não que não aprenderam, Sônia, eles não desejam. Porque quando a gente fala nesses espíritos, é importante a gente ressaltar que eles não são espíritos simplesmente ignorantes. São aqueles espíritos que sabem o que fazem. É a mesma coisa de você imaginar, por exemplo, um ditador nos tempos atuais de um país, e você fica imaginando, mas ele é um ditador, ele é um indivíduo ignorante? Não, ele não é, ele sabe exatamente. Só que os seus interesses ainda estão voltados para essa linha de conduta. Eles acreditam que os seus desejos devem ser realizados a todo custo. E eles não têm nenhum tipo de princípio que os impeça de fazer isso. Então eles não são simplesmente que não aprenderam, não conhecem, eles têm outros interesses, exatamente. Eles têm outros objetivos. O César colocou, né, independente do grau de evolução, é muito importante, deixa eu pegar aqui que voltou a página, é muito importante o grau de conhecimento após o desencarne, para não ficar perdido na espiritualidade, pode fazer a diferença no desencarne. César, essa questão que você colocou, ela é interessante, eu vou até pegar aqui para a gente poder fazer uma revisão rápida, deixa eu pegar aqui rapidamente que você vai entender, ou vai ilustrar exatamente aquilo que você colocou agora. Eu vou pegar aqui para nós o livro Céu e Inferno, numa passagem que nós temos dos espíritos endurecidos, que mostra para nós assim que quando a gente pensa no espírito que desencarna, que ele está desorientado, e você entra num debate, vamos supor que você faça ali, ele se manifeste numa reunião, ou ele seja convidado para participar de uma reunião, e aí então você fala assim, olha meu irmão, você desencarnou, mas você não percebeu ainda, é importante que você caminhe em direção aos bons espíritos, que você mude a sua conduta. A gente vem, né, sempre tentando modificar o seu modo de pensar. Mas quando você pega um espírito endurecido, que ele tem grande esclarecimento, ele te dá um banho. Não são raras as reuniões mediúnicas em que os doutrinadores ou os orientadores e médiuns que participam, acreditando-se grandes conhecedores da filosofia doutrinária, eles levam um banho desses espíritos, porque essa pretensão de dizerem assim, olha, eu sou um doutrinador, pode mandar qualquer um que eu resolvo aqui. Eles pegam um espírito bastante intelectualizado que tem grande conhecimento, que coloca eles assim com a cara no chão. Inclusive chamando a atenção para detalhes pessoais desses indivíduos, pelo conhecimento que eles possuem. Então nós temos aqui no capítulo 7, Espíritos Endurecidos, Lapomerai, é o nome da entidade que se manifestou, e o título, subtítulo que Kardec colocou é Castigo pela Luz. Eu vou só ler um trecho, não vou precisar ler tudo, porque tem aqui várias mensagens que vieram do mundo espiritual superior a respeito desse espírito, mas o que interessa para nós é só o depoimento dele. Kardec começa o seguinte: em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, isso que é exatamente o que você falou, né, César? Se por acaso o entendimento dessa realidade não modificaria a sua conduta. Então nessa reunião se falava exatamente sobre a perturbação. Quer dizer, você desencarna, você está desorientado, você não sabe o que está acontecendo, por isso que você age dessa forma. Um espírito ao qual ninguém fizera alusão, e muito menos se pretendera evocar, manifestou-se espontaneamente pela seguinte comunicação, que, conquanto não assinada, por já que ela não tinha nenhuma assinatura identificando o indivíduo, se reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Ele começa dizendo o seguinte: que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas. Ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao redor de mim por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga irisão. A luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser.
Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto que eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando dos conselhos que zumbem nos meus ouvidos, vejo claro um crime, uma palavra. O crime existe por toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no e, individualizado, consideram-no infâmia. Absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só contra essa luz odiosa. E ele assina aquele que ontem era um homem. Então, nessa comunicação, a gente vê um espírito que simplesmente tem consciência de tudo que está fazendo. E ainda diz, né, nas suas palavras aqui, da hipocrisia da justiça humana, que quando pega, por exemplo, numa grande guerra, onde muitas pessoas matam e muitas pessoas morrem, é simplesmente uma questão de conquista. E quando você fala de um indivíduo que comete o mesmo crime numa rua, numa vida social comum, ele é considerado um criminoso. Então ele julga não apenas a conduta da justiça humana, mas também interroga e se coloca, né, se impõe contra aqueles que estudam uma coisa que não tem conhecimento. Porque é exatamente aquilo que acontece na nossa condição. A gente faz um estudo teórico de uma realidade do mundo espiritual que a gente não conhece. Daí então a gente fica debatendo, né, se é, se não é, que cor que fica, como é que fica, qual é a dimensão, qual é a densidade. A gente simplesmente faz debates de temas que para nós é simplesmente uma questão de especulação. Mas os espíritos têm esse conhecimento e se colocam, olha, vocês não sabem nada. Aí a nossa argumentação vai ser toda moral, porque intelectual a gente não tem condição de afrontar. Né? Consciência não impede o resgate de dívidas. E esse detalhe, quando ele coloca para nós, aqui que ele é afrontado por uma luz que acaba depois provocando nele grande sofrimento, né? Como ele, deixa eu voltar um pouquinho aqui no texto. A luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Então aqui mostra, primeiro, que ele tem consciência da densidade do seu corpo e mostra a sutileza do seu corpo fluídico. E tendo consciência desse corpo fluídico, ele diz que essa luz, que seria exatamente a luz do conhecimento, a luz da consciência, a luz dos planos mais elevados, para ele é uma flecha aguda que o atinge. Então, nesse debate que se tem, muitas vezes é preciso que durante muito tempo ele seja levado a essas reuniões e que esses debates possam fazer com que eles modifiquem, né, que esses espíritos modifiquem o seu modo de pensar, porque é um trabalho conjunto, é um trabalho feito no mundo espiritual e um trabalho também feito aqui no mundo físico, no contato com os médios, no contato fluídico, para que ele possa gradualmente se transformando. E quando a gente lê na literatura espírita os relatos dessas reuniões, né, eu estou lendo um livro, por exemplo, que se chama Doutrinação, Diálogos e Monólogos, e nesse livro são cada capítulo é ali um relato de uma experiência vivenciada numa reunião. Então ele conta, né, faz uma breve introdução sobre o histórico daquele espírito, fala sobre, né, o que aconteceu durante aquele trabalho e depois traz o desfecho, naturalmente com desfechos sempre bem sucedidos. Mas quando a gente faz uma leitura, dá a impressão de que aquilo é tão simples de se resolver, basta você chegar a alguém que tem ali séculos de convicção diante de uma determinada conduta, e que você, em meia hora de diálogo com ele, ele vai modificar completamente aquilo que ele pensava antes. E não é assim. Muitas dessas reuniões, principalmente no que diz respeito a espíritos obsessores, ou mesmo esses espíritos que não são obsessores, mas que de certa forma são conduzidos a essas reuniões para receberem ajuda, para receberem não esclarecimento, porque são esclarecidos, mas para serem, digamos assim, para tentarem modificar o seu modo de pensar. Seria doutrinação? Eu não sei se seria essa palavra, Pedro, bom dia. Eu não sei se seria doutrinação, mas é porque doutrinação dá a impressão de que nós temos um poder sobre eles. Nós vamos doutriná-lo, né? Então esclarecimento não é, mas seria assim, realmente seria orientá-los, modificar o seu modo de pensar, modificar a sua opinião, que é muito difícil. Se a gente pegar hoje nos debates políticos, debates teológicos,
Né? Imagina assim se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma reunião com religiosos de várias linhas de pensamento, e cada um colocasse o seu ponto de vista, cada um colocasse seria a sua forma de pensar, né? A sua forma de ver essa nova realidade. Então cada um ia falando, um fala uma coisa, outro fala outra. Chega um momento em que eles começam então a conversar, chega um momento em que eles começam a fazer com que essa reunião, com que esse encontro seja tão acalorado, que muitas vezes partem para violência verbal, se não violência física, porque eles simplesmente não se entendem. Então a mesma coisa que se você tentar hoje, com a doutrina espírita, tentar convencer o evangélico de que o que ele pensa está equivocado e que ele deve pensar diferente, você vai ser completamente improdutivo. Quando você pensa em outras formas de pensar, em termos de condutas equivocadas e tudo mais, a mesma convicção que eles possuem é essa convicção que a gente vai olhar hoje. Peguemos 2 partidos políticos e coloquemos ali 2 representantes bem articulados, com bastante conhecimento a respeito dessas filosofias, e coloca um conversando com o outro sobre os seus princípios, para ver quem que vai estar certo. No final ninguém vai convencer ninguém, pelo contrário, eles vão muitas vezes se tornarem mais antipáticos uns aos outros do que se aproximarem. Então é um debate extremamente complicado, principalmente quando o espírito é intelectualizado. Agora, tem uma conduta que é importante a gente analisar, que é aquele espírito que se torna endurecido por se tornar um espírito rebelde diante da condição que ele acaba vivendo. Se você pegar hoje uma criança, nem sempre Fristone, quando a gente fala xiita, a gente fala de radical, e a gente encontra radical em todos os locais. Às vezes nós pegamos assim debates espíritas, que são debates em que os espíritas saem magoados um com o outro, ofendendo um ao outro, porque eles não pensam diferentes. Então a gente lembra que o radicalismo é uma questão humana, não é uma questão doutrinária. Né? Muitos não são, converso com muitos que não são assim. Agora tem muitos espíritos que você não consegue nem conversar. Que você tenta apresentar alguma ideia nobre e simplesmente te rechaçam, te humilham, te constrangem, né? E depois caem nessa questão, né? Nesse detalhe de agressividade. Mas nessa parte da linha evangélica, a gente pensa assim que é muito mais desconhecimento do que radicalismo. É esse desconhecimento que fazem com que eles se afastem, com que eles se tornem assim arredios à nossa questão filosófica. Né? Então é o desconhecimento. Agora sim, o radicalismo já é uma questão que tem em todos os locais. Né? Então, assim, nesse caso, quando a gente vê nesses espíritos que se manifestam pelo fato de se tornarem rebeldes, tiveram uma vida difícil, tiveram uma vida com indiferença, e a gente pode ver hoje aqui, se você pega, por exemplo, conversa com um traficante de drogas, e fala para ele assim: olha, meu amigo, é o seguinte, eu sei que você está ganhando seu dinheiro, eu sei que você tem um poder lá no local, na comunidade onde você domina, mas faz o seguinte, sai dessa vida e muda a sua vida para o amor, para a caridade. Aí você pode imaginar qual vai ser a reação dele. Você pode imaginar qual vai ser o argumento que ele vai utilizar. Então, esse mesmo tipo de dificuldade que a gente tem de mudar a opinião de um encarnado é o que a gente vai encontrar com o desencarnado, levando em consideração que para os desencarnados nós nos encontramos numa condição inferior, pelo fato de estarmos presos na matéria. Eles desfrutam da liberdade do mundo espiritual, podendo nos influenciar com toda a naturalidade, e a gente nem percebe. Então, para um espírito que está desencarnado e ele se vê nessa condição mais liberta, ele se coloca numa condição superior e nós na inferior. Então ele diz assim: quem é você para poder me falar alguma coisa se você nem sabe do que você está falando? Você está vivendo aí a sua vida, você está sofrendo, eu sei o que você faz, eu sei qual é a sua vida. Quem é você para me falar alguma coisa assim? Eles afrontam, eles encaram. Exatamente porque eles estão convictos de que aquilo que eles vivem é a forma correta deles viverem. Daí então que para modificar esse modo de pensar desses espíritos é importante que tenha alguém com grande conhecimento, com grandes valores, para poder chegar e dizer para ele, assim, olhando no olho, né? É exatamente, Ju, mas isso demora, né? Muitas vezes, como a gente viu aqui nesse caso do espírito Gregório no livro Libertação, a mãe, o espírito que foi sua mãe, dizia assim: estamos há séculos tentando fazer com que ele se modifique, e agora a gente percebe um flash de tédio, um flash de incômodo. Ele está começando a ficar assim, desgostoso com o tipo de vida que ele tem. E essa fraqueza, essa abertura que ele demonstra, que é exatamente onde vai ser
o suficiente para que ele comece a ser trabalhado pelos espíritos mais desenvolvidos, né? E aí então nós percebemos ali uma grande mobilização do mundo espiritual para que isso aconteça. Então, exatamente, né? Um dia, né, se você se entedia dos erros, né? Então, nesse caso é o que está acontecendo com ele. Mas o sofrimento também acaba chegando nessa condição. Porque você acredita que o sofrimento, dentro dessa visão, ela diz respeito apenas ao sofrimento físico. Você sofre fisicamente, no mundo espiritual você não sofre fisicamente. Então, para você não tem sofrimento. O sofrimento moral é uma questão de infelicidade. Até porque a gente lembra que é muito comum, na nossa condição, a gente se adaptar ao sofrimento. Né? Então, essa adaptação de você ficar acomodado, já que é assim mesmo, né, a vida é difícil, a vida é complicada, eu tenho que ficar nessa condição, você acaba se acostumando e quando você percebe, a sua vida está se deixando levar você deixa a sua vida te levar durante tanto tempo nessa mesma forma de viver que você não percebe. Quer dizer, você se habitua a sofrer. E muitas vezes você não consegue nem se ver diferente dela. Nós temos ali, por exemplo, a questão do alcoolismo, uma doença bastante grave, que atinge grande parte da nossa sociedade, e muito mais do que o sofrimento propriamente dito, é a acomodação diante desse sofrimento, inclusive da própria família. É assim mesmo, a nossa vida é assim, fazer o quê? Se eu tenho que sofrer, então eu vou continuar sofrendo. Chega no mundo espiritual, você continua sofrendo e você acha que não tem. Você não vê esperança, você não vê uma perspectiva diferente para você modificar a sua vida. Daí então você acaba se endurecendo, já que é assim, eu vou sobreviver. E é essa sobrevivência, essa opção de sobrevivência, que ele vai utilizar os meios que ele dispõe. E esses meios muitas vezes pode ser meio agressivo. O que é importante é que eu sobreviva. E já que é a lei da selva, então vamos viver pela lei do mais forte. E assim ele vai levando a sua vida, sempre cometendo esses equívocos. Aqui então, na introdução desse nosso livro, desse nosso estudo, Kardec coloca para nós o seguinte prefácio. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Vamos lá. Os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento. Lembrando que nós estudamos sobre os espíritos arrependidos. E esses aqui não foram tocados pelo arrependimento. Quer dizer, aquilo que ele faz é justificado. Aquele indivíduo que é um assaltante que foi preso e depois ele foge da prisão e continua fazendo a mesma coisa, ele não tem arrependimento pelo que ele fez. Muitas vezes ele pede para parar, ele pede ajuda para parar de sofrer. Na verdade, ele quer um analgésico para poder aliviar a sua dor, mas ele não quer um tratamento para modificar a causa da dor. Se você fala para um assaltante numa entrevista, ele está preso, você diz assim, escuta, você está arrependido de ter feito aquilo? Claro que eu estou. Ele está arrependido porque ele foi preso. Porque se você não tivesse sido preso, ele continua fazendo a mesma coisa. Então esse processo de arrependimento para nós ele é muito superficial aqui. Na verdade é até uma questão de hipocrisia. A gente fala uma coisa sem ter convicção dela. Então o arrependimento propriamente dito, ele virá depois de experiências extremamente dolorosas. Quando você disser assim, olha, eu estou arrependido de fazer isso mesmo, a gente vê depoimentos, né, de pessoas, vamos colocar um exemplo aqui prático do nosso dia a dia. Um jovem que saiu de uma festa, bebeu ali a sua bebida alcoólica. Oi pessoal, voltou. Ok, voltou? É que deu uma parada aqui. E eu estava falando e vocês não me ouviam. Som ok agora, né? Só me dê um ok, por favor. Som. Mas eu dizia o seguinte, que vocês ouviram a parte do assaltante? Foi até a parte do bandido, né? Tá. Imagina um assaltante que ele se sente, você pergunta para ele se ele se sente arrependido de ter sido preso. Ele vai dizer então, né? Claro que eu me sinto arrependido, estou arrependidíssimo de ter feito aquilo. Só que se você der para ele a liberdade, ele vai voltar a cometer os mesmos equívocos. Então quando se fala sobre o arrependimento, ele é algo extremamente profundo de acontecer. E ele precisa ser tocado por uma experiência que faça com que o espírito modifique completamente o seu modo de pensar. E eu citava aqui, enquanto eu falava com vocês, alô, de novo, voltou? Pronto, voltou, né? Alô, voltou?
Alô, alô, alô. Voltou? Pronto? Alô? Voltou, né? Pois é, boa pergunta, né? Por que isso aconteceu? Bom, então vamos lá. Eu vou tentar de novo aqui agora para não perder aqui o raciocínio. Então, eu dava um outro exemplo, né, enquanto vocês não me ouviam. Falava, por exemplo, que o arrependimento é algo extremamente profundo que o espírito precisa vivenciar para que ontem, fui ver a Mana escrever ontem, para que ele possa modificar o seu modo de pensar, o seu modo de viver. Então eu citei aqui um exemplo, né, coloquei aqui para vocês uma situação, né, tá ok o som, né? Me dá um ok de novo, pessoal, por favor. Ok, beleza. Então, assim, eu coloquei um exemplo assim prático. Imagina o seguinte, um jovem que ele sai de uma balada, de uma festa, bebe ali as suas bebidas, faz ali a sua festa, de repente ele sai dessa festa dirigindo o seu carro, bate num outro carro que está no meio do caminho com uma família e mata pessoas. De repente ele, percebendo que aquilo que ele fez, embora tenha sido equivocado, não foi intencional, ele é tomado por tamanho remorso de ter sido responsável, que ele modifica a partir dali completamente a sua conduta. Quer dizer, foi necessário que ele passasse por uma situação traumática para que modificasse o seu modo de pensar. No caso dos endurecidos, não importa o que você faça, porque o espírito endurecido faz porque ele quer fazer. Ele tem a intenção, e o grau de destruição, o grau de prejuízo que ele vai promover vai ser maior ou menor de acordo com a sua personalidade, de acordo com as suas intenções. Então é necessário que com o tempo ele vá se modificando através do diálogo, através de um diálogo que é feito tanto no mundo espiritual como aqui no mundo físico, para que ele comece a modificar o seu modo de viver. Então nós falamos sobre isso pelo fato de termos lido aqui para nós. Os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena pelo que fazem, que são insensíveis às repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas, filhinha, pode colar por favor. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem com o seu ódio aqueles a quem detestaram durante a vida, seja obsedando-os, seja perturbando-os com alguma falsa influência. Essa aqui é uma característica que Kardec coloca para nós, de espíritos maus, intitulados como maus, mas a gente chama sempre de espíritos enraizados no egoísmo e sem valores que possam orientá-los. Mas a gente lembrou também, aqui no próprio livro Céu e Inferno, de uma mulher que era casada, tinha filhos, e ela se interessava apenas em viver aquilo que interessava a ela, aquilo que era importante para ela. E ele então negligenciava o casamento, esquecia dos filhos, e isso provocava de alguma forma, um grande sofrimento para aquelas crianças. E aí então ela desencarnou e falou assim: olha, eu fiz isso mesmo, por mim eu nem teria filhos. O que me interessa, pessoal, vamos para o texto, né? O que interessa para nós, o que interessa para ela nesse caso, né? O que interessa para esse caso é apenas a satisfação pessoal. Então não importa se os filhos vão sofrer, se o marido vai sofrer, se ela vai provocar algum mal para as pessoas que convivem com ela não está nem um pouco preocupada. Então perceba que ela não tem a intenção de fazer o mal, de se vingar, de buscar através da obsessão ou através da perturbação de uma falsa influência. O que interessa para ela é viver a sua vida daquele jeito, e ela está convicta de que aquele é o modo certo de viver. Eu li para vocês aqui uma certa vez a psicografia de um espírito que foi conduzido a uma reunião mediúnica. E isso aconteceu lá na Comunhão Espírita de Brasília, no grupo de desenvolvimento mediúnico. O espírito que se manifestou, e aí então ele dizia assim: olha, eu não sei o que eu vim fazer aqui, e eu preferia que vocês me deixassem em paz. Eu estava no meu canto, mexendo com as minhas coisas, e eu vim aqui para essas pessoas que me trouxeram pararem de falar na minha orelha. Mostra o quê? Um certo endurecimento, porque ele não é um espírito doente, mas é um espírito que optou em ficar naquela condição. Um espírito que optou em viver daquela forma. Depois de um tempo, aí depois no final da reunião ele diz assim: olha,
agora eu não estou afim de vir aqui, quem sabe numa outra vez. Aí depois de um tempo ele se manifestou de novo. Aí ele dizendo assim, olha, eu vim aqui através agora para poder ouvir o que vocês têm para dizer. E aí percebe o quê? Que gradativamente ele vai mudando de opinião por um trabalho conjunto que é feito. Então a gente percebe o quê? Esse espírito, ele não é mau pela intenção de fazer o mal e não é bom pelo tipo de conduta que ele tem. Ele é um espírito indiferente. E essa indiferença também o classifica como um espírito endurecido. A gente lembra também a mesma coisa, né, Ju? Está estacionado na dele. A mesma coisa também a Rainha de Oude, que é uma das clássicas histórias que nós temos tanto no livro O Céu e o Inferno, como também na Revista Espírita, que era um espírito que tinha sido uma rainha na Índia e se manifestou lá na reunião mediúnica em Paris, e ela fazia questão de ser chamada de majestade. E Kardec entrou na dela. Porque ela dizia assim, se você não me chamar de majestade, porque eu sou superior a você, eu não respondo mais as suas perguntas. Então ele falou, tá bom então, Vossa Majestade. E entrou na dela para poder tirar ali e extrair as informações. E mostrava que ela não era um espírito obsessor, mas era um espírito que vivia ainda. E depois os orientadores espirituais se manifestaram dizendo assim, olha, ela é um espírito ainda vivendo a ilusão dela. Ela ainda vive essa ilusão, ela perpetua, né? Pois é, exatamente, Ju. Ela perpetua aquela conduta de vida nobre que ela tem, até mesmo no mundo espiritual. Então perceba o que? É um espírito endurecido também, mas não é um espírito necessariamente mau. Continuando aqui o nosso texto, vamos lá. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas. A dos que são fracamente maus e a dos hipócritas. Os primeiros, os fracamente maus, são infinitamente mais fáceis de serem conduzidos ao bem dos que os segundos, porque são, na maioria das vezes, de natureza estúpida e grosseira, como podemos ver entre os homens, e como esses, fazem o mal muito mais por instinto do que por cálculo, e não pretendem passar por melhores do que são. Há neles um germe latente, que é necessário fazer germinar, o que se consegue quase sempre com perseverança, firmeza e benevolência, através de conselhos, das argumentações e da prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que sentem para pronunciar o nome de Deus revela um temor instintivo e uma recriminação da consciência que os acusa de indignidade. Os que assim se apresentam estão no limiar da conversão, e tudo podemos esperar deles. Basta encontrar-lhes um ponto vulnerável do coração. Várias são as histórias que nós temos a respeito desses espíritos. Um livro muito interessante que fala sobre esse processo de conversão desses espíritos é o livro Aconteceu na Casa Espírita, que mostra uma mobilização no mundo espiritual para tentar desestabilizar a estrutura de uma casa espírita, do grupo mediúnico, dos trabalhos assistenciais que promovem, dos trabalhos mediúnicos que realizam em benefício dos espíritos sofredores. E aí, então, percebendo que aquela casa tem os seus pontos fracos, o mundo espiritual inferior se mobilizou então em conjunto para fazer um ataque maciço contra ela, influenciando médiuns, influenciando dirigentes, influenciando espíritos. Mas o interessante é que o mundo espiritual, aquele que protege, que orienta aquela casa, não os deixa à mercê do mundo espiritual inferior, percebendo que aquilo para casa, sem dúvida nenhuma, é um tipo de prova de resistência a que eles precisam se submeter. Mas dão a eles a proteção necessária para que eles possam não viverem mais do que conseguem aguentar. E aí então mostra que muitos espíritos desses que são realmente, que se mostram como espíritos do mal, que são espíritos que são agressivos e tudo mais, eles fazem muito mais por medo, porque são coagidos a fazer isso. A gente lembra que nessas sociedades marginais que nós temos aqui no nosso mundo hoje, como por exemplo, nos países dos ditadores, a gente lembra que no Iraque era assim, na época de Saddam Hussein, muitos daqueles que eram seus seguidores o faziam com medo de morrer. Porque se por acaso eles não obedecessem às ordens que vinham daquela escala de comando, né, que se subjugavam, dizia para eles assim, olha, se você não fizer isso, nós vamos destruir tua família, nós vamos te matar, você vai perder tudo.
Então ele diz assim, então eu vou continuar fazendo para me garantir. A mesma coisa acontece, por exemplo, em grupos de traficantes. Temos aqueles que prestam serviços mais básicos, mais simples, né? Foi assim no nazismo, foi assim na antiga União Soviética, né? A gente vê assim durante as guerras a mesma coisa. Muitos soldados fazem para não morrer. Eu lembro de um conflito que teve entre russos e soviéticos, russos e nazistas, em que os nazistas invadindo a Rússia forçou os soviéticos a se colocarem numa posição de enfrentamento. E os líderes russos diziam assim, ou vocês enfrentam os alemães, se vocês recuarem a gente te mata. Então quer dizer, se você vai para frente você morre, se você volta você morre. Batalha de Stalingrado, se eu não me engano. E nessa batalha é exatamente isso. Muitos dos soldados, com medo do que estava acontecendo, tentavam recuar e os seus próprios líderes os matavam, né? Então eles ficavam naquela condição, não sei para onde eu corro. Então para me garantir, eu vou me garantir pelo lado mais forte, né? Então a gente vê a mesma coisa, como Mussolini foi a mesma coisa na Itália. Então nós temos assim vários exemplos. Mas aqui no Brasil nós temos uns grupos de traficantes, aqueles que transportam drogas, aqueles que vendem drogas, que de repente se colocam com tal tipo de relação com esses traficantes que eles não conseguem mais sair. É aquela história, se você entra naquela sociedade, você não pode mais sair. Só tem um jeito de sair, é exatamente o argumento que eles utilizam. Você só sai daqui morto. Então eles estão fazendo muito mais por coação do que por convicção. Então olha, você vai lá e você vai obsediar aquela pessoa. E eu quero o resultado. Senão eu vou acabar com você. E o espírito, opa, pelo sim, pelo não, eu vou fazer isso. E aí então nesse livro, Aconteceu na Casa Espírita, mostra que os espíritos superiores chegam nesses espíritos e conversam com ele e falam assim, olha, se você quiser modificar o seu modo de viver, a gente te ajuda. E eles argumentam, mas eu não posso porque ele vai me pegar, ele vai me perseguir. E os espíritos falam, não, eles não vão te perseguir porque a gente vai te proteger. E muitos deles modificaram o seu modo de pensar. Aceitaram essa proteção, foram, entre aspas, resgatados dessa, entre aspas de novo, legião do mal, e aí conseguiram se libertar. Então percebe que esse tipo de postura que eles têm é muito mais por medo, por insegurança, por falta de alternativa, do que por convicção. Agora nós temos aqui embaixo um outro grupo que Kardec coloca para nós também. Os espíritos hipócritas, que são o segundo grupo desses espíritos considerados espíritos do mal, são quase sempre muito inteligentes e não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Fingem todos os bons sentimentos para ganhar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como espíritos bons, pois então podem dirigi-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes da máscara para suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a sinceridade da fé. Esse caso, a gente lembra, né, a gente fala do Aconteceu na Casa Espírita, Fristone, foi o livro que eu mencionei. A gente lembra sempre que assistindo esses filmes de mafiosos, quando eles se reúnem para poder tomar alguma decisão, principalmente ali na máfia italiana, né, que, como por exemplo, né, assistir o Poderoso Chefão, onde eles vão se juntando, existe aquela fraternidade entre eles, né? Conversando, ajustando, estabelecendo limites, dividindo interesses, mas na primeira oportunidade que eles puderem se apunhala pelas costas, eles vão fazer isso. Acontece a mesma coisa com esses espíritos que promovem influências aqui no mundo físico, em que eles contam histórias, se mostram como espíritos benevolentes, mostram-se como espíritos que são bastante generosos, mas no momento em que os seus interesses começam a ser desafiados, eles mudam então de postura. E a gente vê uma frase popular, principalmente no meio católico, no meio evangélico, que diz que o diabo é tinhoso, que ele usa a máscara da bondade, inclusive utilizam esse argumento até contra nós, quando nós temos ali os instrutores espirituais que falam de Deus, que falam de Jesus, que falam de amor, eles dizem assim, tá vendo? É o diabo que está falando assim, ele utiliza essa artimanha. E Kardec depois ele contra-argumenta nas suas obras, diz assim, né, que o diabo seria muito ingênuo
se depois de um tempo ele continuasse fazendo bem para as pessoas. Então mostra que não é o mal que está agindo, mas é o bem. E esse bem vem através dos espíritos. E aí então vemos que essas influências elas vão se dando sempre com um objetivo negativo. A ideia é fazer com que as pessoas caiam nessa cilada, caiam nessa confiança, inclusive aqueles espíritos que trazem de alguma forma, porque a gente tem ali os processos de influência espiritual, né? A obsessão, a subjugação e a fascinação. Esses espíritos causam grande fascinação, porque iludem aquele que é vítima das suas influências com o objetivo de destruir. A Mana colocou, né, as pessoas têm medo dos espíritos, mas temos que ficar atentos tanto quanto os encarnados. Tem espíritos encarnados como esse desencarnados que é mostrado nos estudos, né? Sim, a gente lembra sempre que aquilo que nós falamos no início, Mana, a personalidade dos espíritos é a personalidade dos encarnados. Não se muda a personalidade. O que se muda é o ambiente onde cada um desses grupos vivem, né? Onde eles estão ali se desenvolvendo. Então o que importa, na verdade, é muito mais a gente analisar as características de cada um. E aquilo que nós encontramos aqui no mundo físico, nós encontramos no mundo espiritual. Ontem eu tive a oportunidade de assistir a um desses programas interessantes de caçadores de fantasmas, Ghost Hunters. E um desses grupos, interessante, eu cheguei a ser até curioso. Ontem, por acaso, eu assisti. E falei, eu preciso comentar isso na sala quando eu tiver oportunidade. Né? Então eu acho que dá a oportunidade da gente comentar. Província de Miramar, na Argentina. Há relatos de que nazistas, naturalmente da Segunda Guerra Mundial, patrocinaram a construção de um hotel a mais ou menos 400 quilômetros de Buenos Aires, para que pudesse acolher nazistas, oficiais nazistas, que fugiam da Alemanha para poder se livrar da pena, né, para poder se livrar da perseguição do final da guerra. E um desses grupos, nesses grupos, Adolf Hitler estava lá entre eles. Então aquela ideia que Hitler cometeu suicídio, etc. e tal, é o que está relatado na história. Mas segundo esses contos, essas histórias, ele teria fugido para a Argentina. E quando foi em 1962, ele teria desencarnado. Né? Então ele teria desencarnado. E aí então esse grupo de caçadores de fantasmas foi para esse hotel abandonado, já estava assim meio que em ruínas, para poder tentar fazer uma evocação, ou tentar registrar com seus equipamentos a presença desses espíritos. E o detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês era a forma como esses caçadores de fantasmas se conduziam. Porque muitos deles, a forma como o recurso que eles utilizam para poder fazer com que os espíritos se manifestem é provocando. E era interessante o diálogo que eles tinham, que eles falavam assim: o Hitler, você acha que ninguém sabe o que você fez? Você acha que ninguém sabe que você está vivo? Você acha isso? Você acha aquilo? Começa então a provocar os alemães, né? Porque vocês são covardes, porque vocês fugiram, para tentar fazer com que alguma coisa caia, alguma coisa voe, sei lá o que eles fizeram, né? E aí então, é interessante a gente entrar na personalidade, imaginando que esses espíritos dessa natureza, de nazistas, como eles se comportariam nesse momento, se eles ainda acreditassem-se vivos e acreditassem-se injustiçados. Qual seria a resposta que eles dariam se fosse possível travar algum tipo de diálogo com eles? Eles demonstrariam arrependimento? Ou eles demonstrariam o mesmo endurecimento, a mesma rigidez naquela filosofia que eles adotaram durante a guerra? Alguns deles, sem dúvida nenhuma, se arrependeriam. Mas eu comentei com vocês esses dias sobre a entrevista com um oficial nazista que ficou durante 20 anos preso por crimes de guerra. E depois de entrevistado, na entrevista perguntaram para ele: mas você não se arrepende do que você fez? Ele falou: eu não. E eu não tenho motivo nenhum para me constranger, porque se eu devia alguma coisa para a justiça dos homens, eu já paguei com 20 anos preso. Agora eu posso continuar falando o que eu quiser. E se eu tiver que fazer de novo, eu faria. Porque eu acho que a nossa raça é uma raça pura, que a nossa raça deve ser uma raça superior, que a gente deve exterminar aqueles que são inferiores a nós e tudo mais. Ele falava exatamente isso. Há pouco tempo, coisa de 10, 20 anos, nessa entrevista. Então ele continua mantendo a mesma coisa, né? Bastardos Inglórios, um filme de Segunda Guerra também. Então mostra assim a convicção que esses espíritos têm, que são inteligentes, sabem que estão fazendo alguma coisa que viola as leis internacionais,
no caso desses criminosos de guerra, mas não tem nenhum tipo de preocupação em modificarem suas condutas. Eles acreditam que o que estão fazendo se justifica pelo objetivo final que eles têm. Aqui então no item 76, a prece que Kardec sugere para nós, para direcionar aos espíritos, principalmente aqueles que se manifestam nas reuniões mediúnicas, porque eles se apresentam, dão ali o seu depoimento, participam, né, fazem ali dão as suas opiniões sobre aquilo que eles estão ouvindo, aquilo que eles vivenciam e tudo mais, e depois, terminado, vai com Deus, mano, bom dia. Depois, terminada a reunião, eles voltam para os seus afazeres ou vão lá ao encontro daquilo, né, a que foram direcionados. E aí, então, essas preces, como essa prece que Kardec sugeriu para nós, é para direcionar para aqueles espíritos que se manifestaram, ou para aqueles espíritos que se fizeram conhecidos pelas influências, pelas obsessões que acabavam causando e tudo mais. Então a prece diz o seguinte para nós: Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade aos espíritos imperfeitos, que estão ainda nas trevas da ignorância e que vos desconhecem, principalmente ao espírito de fulano. Aí então direcionando a prece para um espírito específico. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsedando-os e atormentando-os, prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade que gozais se torne um encorajamento para eles. Espírito que te comprases ainda na prática do mal, ouvistes a prece que fizemos por ti. Ela deve provar-te que desejamos fazer-te o bem, embora faças o mal. És infeliz? Porque é impossível ser feliz praticando o mal. Por que, pois, permanecer no sofrimento, quando depende de ti sair dele? Não vês os bons espíritos que te cercam, como são felizes, e não te seria agradável gozar também dessa felicidade? Dirás que isso é impossível, mas nada é impossível para aquele que o quer, porque Deus te deu, como a todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. O que vale dizer, entre a felicidade e a desgraça, a ninguém é condenado a fazer o mal. Se tiveres a bondade de o fazer, podes também a de fazer o bem e ser feliz. Eleva os teus olhos a Deus, eleva o teu pensamento a Ele, apenas por um instante, e um raio de sua luz divina virá esclarecer-te. Dize conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem em lugar do mal, e verás que prontamente a sua misericórdia descerá sobre ti, e um bem-estar desconhecido virá substituir as agonias que sofres. Quando tiveres dado um passo no caminho do bem, o resto será fácil. Compreenderás então quanto tempo perdeu a tua felicidade por tua própria culpa. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de ti, fazendo-te esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbações e de torturas morais, que seriam para ti um inferno se tivessem de durar eternamente. Chegará o dia em que essas torturas serão tais que a todo custo quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais esperares para tomar uma decisão, mais difícil te será escapares a elas. Não creais que ficarás sempre nesse estado. Não, porque isso é impossível. Tem duas perspectivas pela frente. Uma é a de sofreres muitíssimo, mais do que até agora. Outra, a de seres feliz, como os bons espíritos que estão ao teu redor. A primeira é inevitável, se persistires na tua obstinação. Para a segunda, basta um simples esforço de tua bondade, que te afastará do mau caminho. Apressa-te, portanto, pois cada dia de atraso é um dia de felicidade que perdes. Bons espíritos, fazei que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada,
e possam ajudá-la a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve tão grande poder sobre os maus espíritos, sobre os espíritos maus. Bom, essa prece aqui, ela é muito interessante pelo seu conteúdo, porque faz uma abordagem pedindo a assistência do mundo espiritual, pedindo assistência de Deus, e tentando também demover os espíritos a modificarem a sua conduta. E nesse processo, a gente lembra que essa prece, a intenção dessa prece, é fazer com que o espírito se sensibilize diante da sua condição atual. O detalhe que a gente começa a observar é que as palavras apenas não bastam. É importante que haja uma influência moral sobre aquele indivíduo. Nós, fazendo uma leitura simples, e o espírito, no alvo da sua arrogância, acreditando que ele é superior, isso não vai fazer nenhum efeito para ele. É necessário, além da prece, um trabalho de diálogo, um trabalho terapêutico, para que ele vá se esclarecendo e sendo conduzido por um caminho diferente. Quando Jesus falava para os espíritos, a respeito das necessidades de transformações, a gente pode imaginar a repercussão que causava a voz daquele que tinha todas as virtudes no seu mais alto grau. Agora pessoas comuns precisam de outros recursos. Me lembro de uma citação, de um relato de uma reunião mediúnica, em que um espírito era um obsessor bastante convicto para prejudicar uma outra pessoa. E aí então fazer de tudo para que ele fracassasse, para que ele ficasse doente, para que ele sofresse. E aí então ele foi evocado numa reunião, através da assistência espiritual do plano superior. Ele foi conduzido a essa reunião, foi evocado, e aí então ele se manifestou. E ele deu ali o seu relato do porquê ele está fazendo aquilo que era um objetivo de vingança. E aí então o mundo espiritual, sábio como sempre é, começou então a procurar no seu psiquismo, na sua mente, aquilo que poderia ser utilizado em seu favor para poder fazer com que ele modificasse a sua conduta. E aí então começavam a conversar com ele para extrair essa ou aquela informação, até que chegou um momento que falou assim, que a única coisa que presta naquela família é o cachorrinho que ele cuida. Nesse momento os espíritos falaram, é ali que a gente vai pegar. E tentaram conversar com ele o seguinte, que se por acaso ele prejudicar aquela pessoa, o animal vai sofrer. E aí então é necessário que ele tenha boa saúde, que ele tenha equilíbrio, para fazer com que o animal tenha bem-estar na sua casa, porque se por acaso ele ficar doente, ele vai simplesmente esquecer o animal e ele vai sofrer. Aí conversando, o espírito disse assim, olha, se é por isso então eu deixo ele em paz. Mas não significa que ele modificou de conduta. Não significa que ele falou assim, então eu vou me tornar uma pessoa boa. Ele simplesmente falou assim, então eu vou deixá-lo em paz, mas que ele faça o trabalho bem feito, senão eu volto. E aí então conseguiram demovê-lo daquele intento. Então a gente vê que basta a gente se transpor para o mundo espiritual, se colocar naquela condição, eu sou o espírito obsessor, vamos imaginar que eu tenho conhecimento doutrinário, que eu sei o que eu estou fazendo, mas eu odeio uma pessoa e quero prejudicá-la. Qualquer tipo de conversa que vier para o meu lado, eu já estou preparado para poder refutar, para poder contra-argumentar. Então, por mais que falem, por mais que mostrem, por mais que não sei o quê, eu vou continuar fixo nessa condição. E aí, então, o mundo espiritual, além dessas preces da assistência, das vibrações que envolvem esses espíritos, é necessário também que encontrem pontos que possam fazer com que eu modifique a minha conduta. E aí, então, vou analisar minha personalidade, vão fazer com que espíritos que são próximos a mim, que estão desencarnados, venham ao meu encontro. Não são raras as vezes em que nos trabalhos de obsessão, de desobsessão, os espíritos estão ali gritando, raspando, rosnando, não sei o quê. De repente vem um espírito que se manifesta como sendo aquela que foi a sua mãe. E dizendo, a sua mãe está chorando por sua causa. E ela veio aqui te ajudar. E não é raro o espírito dizer, mãe, você veio me ajudar. E aí, então ele abraça a mãe e se derrama em lágrimas. E o médium ali, se solta, se banha em lágrimas. Isso tudo por quê? Porque é necessário que haja uma sensibilização para poder modificar um espírito endurecido. A gente coloca como espírito com o coração duro, que não há nada que você possa fazer, conversar ou apresentar que vai fazer com que ele se modifique de conduta. Então é necessário um trabalho de paciência, de perseverança e principalmente de amor. Porque é nesse diálogo fraterno
nessa conversa e nessa argumentação, que vai fazer com que ele se sensibilize de alguma forma. Mas muitos desses espíritos demoram muito para poder modificar a conduta. Por isso eles são conduzidos a grupos mediúnicos específicos, onde temos ali médiums, temos ali pessoas preparadas para poder conversar com ele. Porque pessoas comuns sempre vão fracassar. E não são raras as vezes, o interessante, em que nós vemos grupos mediúnicos que são destruídos porque eles leram o livro dos médiuns, acreditavam-se em condições de, começam a fazer as evocações e de repente promovem obsessões gravíssimas com aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, porque eles não estavam preparados para fazer isso. Eles faziam a evocação, os espíritos chegavam, espíritos endurecidos. Naquela brincadeira, por exemplo, de brincadeira de copo, brincadeira das tábuas Ouija, em que os jovens, pessoas despreparadas, fazem evocações e encontram espíritos dessa natureza. E aí então eles muito mais prejudicam do que beneficiam, já que pela própria natureza o objetivo daquela brincadeira era uma futilidade. E aí então encontram espíritos desse tipo que estão ali para prejudicar. E lembrando que a característica desses espíritos é exatamente a característica de um espírito endurecido. Ele faz o mal, sabe que está fazendo mal, porque ele sabe exatamente o que é maldade. Ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é angústia, porque ele mesmo vivencia isso. Então quando ele direciona, quando ele provoca em alguém essa mesma condição, ele sabe o que está fazendo. Mas para ele é indiferente. Ele pode ser um espírito brincalhão, ele pode ser um espírito rebelde, ele pode ser um espírito maldoso de fato, mas ele sabe o que está fazendo e tem convicção. Então, a mobilização do mundo espiritual em conjunto com o mundo físico é extremamente profunda e complexa para tentar fazer com que esses espíritos modifiquem a sua forma de agir, a sua forma de viver. E esses dão trabalho. Porque você convencer alguém, digamos assim, alguém que é cabeça dura, no espírito que está ali, junto, vivendo ali naquela mesma condição, e não adianta você falar que ele não vai modificar o modo de pensar, mesmo que seja prejudicial, e convencê-lo de que tem alguma coisa diferente, principalmente se eles têm alguma coisa contra religiões, espíritos que sofreram por causa de religiões, sofreram perseguições, sofreram preconceitos, aí você vem falar de Jesus para eles, aí então que eles se tornam mais arredios. Nesse livro que eu li, Doutrinação, Monólogo dos Diálogos, tem um caso de uma mulher que foi queimada pela Inquisição. Ela já estava ali há 4 séculos naquela mesma condição. E aí então tiveram que fazer um processo terapêutico extremamente complexo para que ela modificasse o seu modo de pensar. Mas ela dizia assim, você vem falar de Jesus, eu ouvi falar de Jesus a minha vida inteira, e foi por causa dele que eu estou sendo queimada. Como é que você pode me trazer esse nome de novo para poder fazer com que eu me modifique? Então são situações das mais complicadas, porque a gente analisa o endurecimento, a gente analisa o sofrimento, mas a gente se esquece de compreender o que provocou aquilo tudo. Essa é a questão. É saber o que levou a pessoa a viver aquilo. Foi aquilo que nós estudamos quando tratava dos espíritos suicidas, na prece pelos suicidas. A nossa preocupação não foi estudar qual é a condição do suicida, se ele está ainda sentindo a reverberação da decomposição do seu corpo físico, se por acaso ele se encontra num estado de perturbação, não é nada disso que interessava para nós. Mas é entender que além desse sofrimento, das sensações que ele acabava tendo, era exatamente a sua condição psicológica, aquela condição que o levou ao ato do suicídio, e também desde o início, quando ele estava encarnado, e também no mundo espiritual, que aquela mesma situação continua presente. Então ele é um espírito sofredor? Sim. Mas por que ele está sofrendo? Aí todo mundo vai dizer, porque ele é um suicida, que ele está preso ao corpo físico dele ainda. Todo mundo se esquece que aquela paixão, aquela decepção que ele teve, aquela depressão que ele teve no passado, aquilo continua presente. Então o sofrimento continua se perpetuando e as pessoas preocupadas com a sua condição orgânica, entre aspas. Por isso, então, a gente lembra sempre que quando se fala em espírito endurecido, é importante buscar a causa daquilo tudo. Por que ele se tornou daquela forma? Por que aquela rebeldia? Por que aquela revolta? Por que aquela indiferença? O que fizeram por ele ou o que fizeram contra ele para que ele chegasse naquela condição? E aí, então, esse nosso diálogo vai exatamente disso, através do perdão, através do equilíbrio,
através do amor, e aí sim ele vai conseguir se restabelecer. Então, fechando por aqui, prece pelos espíritos endurecidos. Falamos aqui muito, contamos muitas histórias, muitos exemplos, que eu espero que tenha sido produtivo para nós, mas é um estudo extremamente difícil de se fazer se a gente não tem contato com espíritos dessa natureza. Mas nós temos coencarnados, pessoas que são realmente rebeldes, revoltadas, que quebram, que batem, que matam e que quase morrem, muitas vezes até morrendo por causa dessa situação, e acreditando que estão fazendo certo. Nós vemos isso acontecer no nosso mundo hoje. Bastante fácil da gente compreender. Então, filhinha, quem vai fazer um encerramento para nós, por favor? Então, aqui fechando o nosso estudo, lembrando que amanhã, Betinha, beleza. Lembrando que amanhã é o nosso tema livre, e sendo o tema